Direto da redação. A Câmara de Vereadores de Rio das Ostras, ontem, por unanimidade, derrubou o veto do prefeito Marcelino Borba à lei que alivia o transporte auxiliar, que permite assim uma certa flexibilidade para que esse pessoal possa participar de licitações, que vai agora definir essa questão do transporte urbano, transporte coletivo em Rio das Ostras. Porque o que estava acontecendo é o seguinte: havia uma desordem jurídica que está promovendo uma insegurança jurídica para quem opera o transporte auxiliar. Que tem duas leis vigorando, a Câmara aprovou uma, o prefeito derrubou, vetou uma e manteve uma outra lei, uma confusão dos diabos. Então o que a Câmara de Vereadores fez ontem foi o seguinte: foi pôr ordem na casa. Só que para dar assim, resumindo, ele derrubou o veto do prefeito Marcelino Borba, uma lei anterior, e instituiu a lei que foi aprovada pela Câmara, permitiu que a lei que contemplasse a categoria começasse a vigorar. E ontem é o seguinte: os permissionários eles paralisaram as atividades durante um período para ir para a Câmara de Vereadores no sentido de pressionar os vereadores a aprovar, a derrubar esse veto do prefeito Marcelino Borba. Tudo indica que vai ser judicializado, que agora começa aquela novela jurídica, a prefeitura entra na justiça, tenta derrubar a lei, tenta manter no peito uma lei que não é factível. A lei do Marcelino, que Marcelino almeja, é a lei que está promovendo uma punição sistemática das pessoas que promovem, que trabalham no transporte auxiliar, com multas pesadíssimas, dificultando a participação desse pessoal em vistorias, o que vai afastar esse pessoal do transporte auxiliar. Não sei com que objetivo, não sei para beneficiar o que ou a quem, mas é fato o que está ocorrendo. E nesse ambiente de insegurança jurídica, o permissionário ele não tem a menor condição de arriscar, o que ele não tem dinheiro para renovar a frota, para modernizar a frota. E assim, criou-se uma balbúrdia, uma insegurança jurídica tremenda. E o único transporte hoje de passageiros que efetivamente funciona nas linhas urbanas de Rio das Ostras é o transporte auxiliar. Mas nós vamos acompanhar aqui o Alexandre, ele é um líder da categoria dos permissionários, e assim tem amplo apoio da sua categoria, e ele fez um vídeo ontem em frente à Câmara de Vereadores após a sessão, e agora há pouco ele gravou um outro vídeo. Eu vou exibir os dois vídeos do Alexandre. Põe primeiro ele em frente à Câmara de Vereadores, por favor. Pessoal, boa tarde. Nós acabamos de sair agora aqui de uma sessão da Câmara Municipal de Rio das Ostras. Nós, permissionários e condutores, motoristas auxiliares, todos fizemos nossos papéis aqui, participando da derrubada do veto da Lei 1451. E queremos deixar bem claro para o Poder Executivo, assim como a gente deixou bem claro para o Poder Legislativo, que se a vistoria que foi prorrogado até o dia 23 não for dentro da 1451, nós não iremos fazer a vistoria, tá bom? Porque não temos condições financeiras de pagar taxa retroativa, parcelamento de multas irregulares que foram feitas para pós-licitação. Hoje nós não temos condições de bancar essa arbitrariedade que a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras cometeu com a gente, multando a gente em uma situação que seria pós-licitatória. No demais, muito obrigado a todos vocês que compartilharam, a todos vocês que vieram aqui. Valeu? Tamo junto aí. Valeu, galera! Aí tem apenas uma pequena parte dos que participaram ontem dessa sessão na Câmara. Foi uma sessão que assim, foi muito movimentada e por razões óbvias. Essas pessoas seguraram o transporte auxiliar, o transporte público de passageiro durante todo o período de pandemia nas cidades. A pessoa enfrentou a pandemia e manteve o transporte auxiliar funcionando. E é o troco, a retribuição que o município dá agora a essas pessoas, tá? É um chute, porque você vai inviabilizar com a lei que estava vigorando, que o Marcelino tenta impor, ele ia asfixiar o setor de transporte auxiliar.
E chegou a hora, sabe o que, de uma vez por todas, do prefeito, seja Marcelino, seja qualquer outro prefeito, entender o seguinte: existe ordenamento jurídico, existe separação dos poderes. O poder executivo, ele pode alguma coisa, mas ele não pode tudo. O poder legislativo existe no sentido de você evitar justamente esses atos arbitrários. E lei não pode ser uma imposição, não pode ser uma imposição individual de um único poder, não pode chegar ao poder executivo, senão vai fechar a Câmara de Vereadores e vai fazer por decreto. Aí deixa de ser uma democracia. Nós não vamos ter mais leis votadas pela Câmara de Vereadores, nós vamos ter leis outorgadas pelo prefeito, não vamos ter leis mais promulgadas pela Câmara de Vereadores. Então esse modelo de governança que Marcelino almeja e que muitos prefeitos são tentados a adotar, ele não existe dentro do ordenamento jurídico brasileiro, à luz da Constituição brasileira, à luz da lei orgânica municipal e também da Constituição estadual. Isso não existe aqui no Brasil. Então o que a Câmara de Vereadores fez ontem, de Rio das Ostras, foi justamente se impor, mostrar o seguinte: ô Marcelino, tem limite, calma lá, não é do jeito que você quer, não. O Costa de Rio das Ostras, ele está dizendo aqui o seguinte: bom dia, Roberto e equipe do Rio Digital. Essa questão do veto e derrubada do mesmo é apenas cortina de fumaça usada pelo Legislativo e Executivo desse município. Algo de muito maior está ocorrendo nessa gestão do atual, com aval do Poder Legislativo. Seria o que, Costa? Estão tentando o quê? Estão tentando beneficiar algum grupo? Tem alguma empresa de ônibus que vai operar em Rio das Ostras? Tem alguma coisa assim que eu não esteja alcançando, que outras pessoas também não estejam alcançando? O Alexandre gravou um outro vídeo aí, não gravou agora pela manhã? Mandou agora. Tá aí, não tá? Põe aí o que o Alexandre falou. O outro vídeo, o segundo vídeo. Bom dia, população de Rio das Ostras. Aqui quem está falando é o Alexandre, permissionário do transporte público de Rio das Ostras, um dos representantes hoje do transporte na cidade de Rio das Ostras. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar para vocês que ontem foi necessário que a nossa categoria parasse para poder a gente reivindicar alguns assuntos referentes a multas da Lei 276 que estava prejudicando toda a nossa categoria. Não foi nada de aumento de tarifa, nem nada disso, tá? Ao término da sessão, nós já voltamos a operar normalmente. Hoje, nós já estamos operando normalmente e queria agradecer a colaboração e o carinho de todos os senhores cidadãos de Rio das Ostras que compreenderam a nossa situação, tá bom? A gente está aqui para pedir desculpa o transtorno, porque nós sabemos que é um transtorno, mas imagina os senhores terem a acordar com 50 mil, 60 mil reais de multa do Poder Executivo, através de uma lei que foi feita para licitar o transporte público e não licitou, tá bom? Então, eu aqui, como um dos representantes, venho pedir desculpa à população e agradecer pela compreensão, tá bom? Nós já estamos operando normalmente e, se Deus quiser, não iremos parar mais. Tomara que o Poder Executivo tenha consciência que a lei que rege o transporte municipal de Rio das Ostras hoje é a 1451. Se o Executivo tiver consciência disso, com certeza iremos operar sem paralisação, sem nada. Não somos contra a fiscalização. Tem que fiscalizar sim, os carros têm que andar direitinho sim, tá? Mas eu tô aqui fazendo esse vídeo justamente só para agradecer o povo de Rio das Ostras, o povo que nos abraçou, tá? E dizer que tá tudo certo, tá tudo normal. Obrigado, gente. Bom dia a todos aí. 60 mil reais de multa para um permissionário. Como é que o cara compra outro carro? Um outro, renova a frota? 60 mil reais provavelmente é quase metade do que ele vai pagar para a compra de uma moto. Qual o custo de uma van 0 km?
Eu não faço ideia aqui do preço, do custo. Mas 60 mil reais, pelo menos, ele daria uma entrada boa, não daria? Numa van nova, numa van 0 quilômetro. É o que ele vai ter que pagar, o que teria que pagar de multa se estivesse vigorando a lei lá a lei maluca, a lei Pica-Pau. Com a lei Pica-Pau, ele teria que pagar 60 mil de multas. Isso não tem o menor sentido, não tem a menor condição. Isso é para asfixiar, é para matar o setor. É para matar o... Você imagina um comerciante, o cara ele tem um comércio, ele tem um estabelecimento, ele tem um negócio, e o município chega na porta dele e entrega, olha, você tem 60 mil de multa. Ele já começa devendo ali ao município 60 mil reais. O nome dele vai para a dívida ativa. Se ele é um permissionário, ele não pode participar de licitação, não pode participar. Tem uma série de implicações jurídicas para o cara que está nessa situação. Então isso não é razoável, o Marcelino. Isso não é razoável. De forma que ontem, essa decisão da Câmara, ela repercutiu muito bem entre os permissionários por razões óbvias. O Robson, que é permissionário, mandou um áudio aí, não mandou? Põe um áudio aí, por favor. Bom dia, Roberto. É Robson. Hoje, terça-feira, dia 23/5/2023. Venho aqui, Roberto, trazer essa boa notícia dessa grande vitória que tivemos ontem na Câmara dos Vereadores, através do nosso amigo Alexandre, representante do transporte, líder dos representantes, como eu faço parte dos representantes, mas ele é o nosso líder de frente, onde teve uma conduta extraordinária perante todos os vereadores nessa sala, onde ele conseguiu reverter e ser votado o veto do prefeito. Graças à postura dele excelente que ele teve, ele conseguiu, com suas palavras, convencer a todos os vereadores que teria que ser feito esse veto, ou o transporte acabaria ontem, naquele momento, porque não teria mais condições de trabalhar com a lei 276. Então, Roberto, esse guerreiro eu trago aqui para agradecer a ele, em nome dos outros representantes, que nós fazemos parte como representantes, mas ele é nosso líder representante. Ele teve uma postura de excelência e para falar aí no ar do seu programa, que você sempre vem nos ajudando, eu quero agradecer carinhosamente nosso companheiro Alexandre Petombo pela sua postura de líder dos representantes. Muito obrigado pela essa vitória, que a gente ainda vamos ter outras batalhas pela frente, mas sabendo que você é à frente desse grande grupo de guerreiros trabalhadores do transporte alternativo e tanto fazemos pela sociedade do Rio das Ostras, você continuará nos dando essa vitória. Parabéns, Alexandre, pela sua postura, pela sua vitória. Um abraço, meu amigo, que vamos em frente, hein? Isso demonstra, sabe, o Robson, que uma categoria unida, uma categoria compromissada em enfrentar a tirania, as arbitrariedades, tem força. Então a união faz a força. Então, se os operadores de transporte auxiliar de Rio das Ostras estão unidos, estão engajados, estão dispostos a defender o seu ambiente de trabalho e a enfrentar a tirania dessa lei Pica-Pau. Isso não pode prosperar, isso não pode de forma alguma prevalecer. E quem opera o transporte auxiliar em Rio das Ostras é morador de Rio das Ostras, vive em Rio das Ostras, consome em Rio das Ostras, promove a mobilidade urbana em Rio das Ostras, que é algo importantíssimo para manter o comércio funcionando, o comércio pujante, o comércio negociando. Então, sem o transporte auxiliar, sem o transporte alternativo, a cidade vai parar, a cidade vai ficar sem mobilidade, o comércio vai sentir, a economia local vai sentir. Então isso não pode acontecer. Recentemente, vá ao centro de Campos dos Goytacazes hoje, veja como está o centro de Campos dos Goytacazes. Lojas fechadas, estacionamentos falidos,
por que o sistema de transporte até hoje não conseguiu se estabelecer. Há uma completa falência no sistema de transporte urbano na cidade, que não começou agora. A prefeitura está tentando até se recuperar, vem empreendendo alguns esforços para isso, inegavelmente. Mas é algo que começou lá atrás, quando faliu, quando quebrou o sistema de transporte alimentado por passagem subsidiada, passagem a R$1. Então isso não conseguiu se reerguer até agora e o comércio sente-se, o comércio faliu. Então eu acho que o Marcelino deveria visitar o centro da cidade de Campos e ver como ficou depois que o transporte parou. Hoje tenta as duras penas se recuperar e ainda não conseguiu. Toma juízo, Marcelino. O Orne Costa me escreve aqui, ó. Nós temos um orçamento anual de mais de 1 bi no cofre do município, com fortes indícios de desvio de finalidades. A cidade está caindo aos pedaços e sem nenhum projeto aparente para usar esse orçamento. Marcelino e o Poder Legislativo não estão nem aí para esses permissionários. Tudo jogado ensaiado entre esses dois poderes. O que o Costa está avaliando aqui é o seguinte, que ali a Câmara fez uma mise-en-scène, que a Câmara de Vereadores fez todo um espetáculo e que, na verdade, é jogo para a galera.